Indústria registra baixa em abril e interrompe série positiva. Apesar da média negativa, alguns estados conseguiram recuperar perdas. E você vai ver também. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirma que é preciso esforço conjunto entre Congresso e governo para enfrentar desafios fiscais do país. Lucro do FGTS de 2023 deve superar 14 bilhões de reais. No mês de campanha de conscientização da violência contra a pessoa idosa, especialista chama a atenção para a importância de preservar a integridade física e psíquica do idoso. E ainda, presidente da Rússia, Vladimir Putin, reage ao anúncio do G7 de empréstimo à Ucrânia, financiado com juros sobre ativos russos congelados no Ocidente. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo agora. São 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira, 14 de junho. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que é preciso um esforço conjunto entre o Congresso e o governo para apresentar os desafios fiscais do país. Ele acrescentou que é possível garantir a compensação da desoneração. Pacheco disse que, com criatividade e boa vontade, os poderes podem usar toda a competência para garantir a compensação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Para compensar a desoneração da folha de pagamento, o governo editou uma medida provisória com o objetivo de promover a arrecadação de 29 bilhões de reais, por meio de créditos, o PIS/COFINS. Para a compensação, o governo adota o sistema não cumulativo de PIS/COFINS. Na última terça-feira, o presidente do Senado anunciou a decisão de devolver um trecho da medida provisória que propunha alterações nas regras do PIS/COFINS. Para o senador, o assunto da desoneração da folha não deve ser tratado por meio de medida provisória. Ele também diz que há insatisfação do setor produtivo com a mudança repentina. Rodrigo Pacheco reforçou que o legislativo vai buscar uma medida alternativa à desoneração da folha, com debate e construção conjunta da iniciativa. No mesmo dia, ele ainda afirmou que o setor produtivo deve compreender essa situação como algo natural que acontece no meio político. Pacheco ressaltou a importância de um esforço conjunto entre os poderes legislativo e executivo para enfrentar os desafios fiscais do país. Para ele, a questão não é um problema exclusivo do presidente Lula, mas do Brasil. O legislativo também precisa colaborar com a redução de gastos e a busca por fontes de renda sustentáveis. O lucro do FGTS de 2023 deve superar 14 bilhões de reais. A reunião do Conselho Curador do Fundo de Garantia vai definir o resultado do fundo e como será a distribuição prevista para julho. Por decisão do STF, a distribuição do lucro passou a fazer parte do cálculo de correção do fundo, que não deve ser menor que a inflação. O balanço de 2023 ainda está em fechamento pela Caixa, mas, segundo o resultado operacional, a receita foi de 53 bilhões de reais e a despesa de 39 bilhões, com resultado positivo de 14 bilhões de reais. O indicador demonstra quanto as receitas do Fundo de Garantia superam suas despesas. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, a distribuição de lucros passou a fazer parte do cálculo de correção do fundo. Com a soma da taxa de referência, mais 3% ao ano, o total dessa conta deve garantir a correção equivalente ao índice de preços ao consumidor amplo, que mede a inflação oficial do país. Na próxima reunião do Conselho, será apresentada a proposta de distribuição de parte do resultado positivo do FGTS, que será acreditada nas contas vinculadas dos trabalhadores até agosto. No ano passado, o repasse foi 12,7 bilhões para 217 milhões de contas vinculadas. O trabalhador pode verificar o saldo por meio do aplicativo ou pelo FGTS.
A indústria registrou baixa em abril e interrompeu a série positiva. Apesar da média negativa, estados como Paraná e Pernambuco conseguiram recuperar perdas. As atividades da indústria brasileira recuaram em 5 dos 15 locais pesquisados em abril. A queda fez interromper uma série de 2 meses positivos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o índice negativo de 0,5 ponto percentual foi influenciado por regiões como o Pará e a Bahia, mas, por outro lado, o Paraná e Pernambuco mostraram um crescimento de 2 dígitos e os mais elevados em abril. O setor extrativo foi o que mais influenciou o comportamento negativo na região paraense e na Bahia. Os derivados de petróleo e produtos químicos puxando as quedas. Já no estado paranaense, os bons resultados vieram dos derivados de petróleo e de alimentos. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o setor industrial mostrou crescimento. No ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, houve expansão de 13,5%. E no acumulado dos últimos 12 meses, avançou 1,5% em abril e permaneceu mostrando crescimento e intensificou o ritmo frente aos resultados dos meses anteriores. Na avaliação dos resultados regionais, 12 dos 18 locais pesquisados registraram taxas positivas em abril deste ano, mas 15 apontaram uma evolução em relação ao ano passado. E veja a seguir, no mês de campanha de conscientização da violência contra a pessoa idosa, especialista chama a atenção para o tema. E ainda, Vladimir Putin reage ao anúncio de empréstimo à Ucrânia, financiado com juros sobre ativos russos congelados. Nós voltamos já já. E nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora, 1h13 pelo horário de Brasília. E você sabia que hoje é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue? Além disso, estamos no Junho Vermelho, a campanha nacional que ressalta a importância dessa ação. No Brasil, por ano, são cerca de 3 milhões de doações recebidas. Segundo dados do Ministério da Saúde, no ano passado, foram mais de 3 milhões e 200 mil coletas, o segundo maior número desde 2019. Apenas 1 hora que você reserva no dia para doar sangue pode ajudar a salvar, no mínimo, 4 vidas. E, enfim, chegou a sexta-feira e para a maioria das pessoas é aquele dia de agradecer a vida e aproveitar o descanso tão esperado que é o final de semana. Mas para muitos também é o dia de repensar. Sim, isso estamos falando que principalmente varia de acordo com a idade, esse pensamento, né, do que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida e a nossa saúde. Olha só, segundo dados do IBGE, o Brasil está envelhecendo. O censo revelou que se em 1980 o Brasil tinha 4,0% da população com 65 anos ou mais de idade, hoje, esse número é de 10,9%. E no outro extremo da pirâmide etária, o percentual de crianças de até 14 anos de idade, que era de 38,2%, em 1980, passou a 19,8% em 2022. Ou seja, a população jovem está reduzindo. Até 2025, o Brasil será o 6º país do mundo com maior número de pessoas idosas, devendo chegar a 76 milhões em 2050, algo em torno de 29% da população. E com o envelhecimento da população brasileira, a idade mediana dos brasileiros passou de 29 anos em 2010 para 35 anos em 2022. São 55 idosos para cada 100 crianças de 0 a 14 anos.
E você já pensou no seu futuro? O que faz para viver mais tempo com saúde e com qualidade de vida? Sobre esse assunto, vamos conversar com o mestre em Educação Física e PhD em Gestão do Esporte, Fábio Vieira. Fábio, uma boa tarde para você. É um prazer te receber aqui. Boa tarde, Tabata. O prazer é todo meu. E falar sobre isso é muito bom, porque promove a qualidade de vida e principalmente o envelhecimento bom, né? O envelhecimento saudável. Agora, Fábio, a primeira pergunta que eu te faço é: a qualidade de vida, ela realmente é importante? O que determina a qualidade de vida? Então, simplificadamente, né, a qualidade de vida é uma coisa muito simples da gente perceber, porque tudo isso está relacionado à sua percepção. Então, imaginem o seguinte: como você está e como você gostaria de estar. Quanto mais próximo a esses dois extremos, melhor a sua qualidade de vida, né? Então, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que qualidade de vida seja a manutenção de hábitos saudáveis. Só que essa manutenção de hábitos saudáveis perpassa sobre como você percebe seus hábitos saudáveis, né? A sua percepção de qualidade de vida. Então, nós da educação física, a gente promove a adoção de hábitos saudáveis, mas em contrapartida, o nosso cliente precisa ter claro o que é saudável para ele, como ele entende essa saúde, né? E principalmente como ele quer envelhecer em relação a tudo isso. Então, no caso desses hábitos saudáveis que você mencionou, a gente pode, então, entender que seria uma alimentação saudável e balanceada e exercícios físicos, no caso, diários, como que vocês determinam isso? A gente fala que o humano nasceu para se movimentar, né? Nós precisamos nos movimentar. Então, eu comento sempre com os meus clientes, com meus alunos, que a nossa vida precisa obedecer a um triângulo simples, onde a base do triângulo é o repouso, o descanso, a lateral do triângulo, a alimentação, né, uma alimentação saudável, balanceada, de acordo com o seu gasto energético, e a outra base, né, a outra reta do triângulo, é o estresse. E quando eu falo em estresse, eu não estou falando dessas coisas ruins que nos incomodam durante o dia. Eu estou falando do estímulo ao corpo. Então, nesse estresse é o exercício. Então, nós nos movimentamos todos os dias, mas o exercício ele precisa ser bem orientado e só ele vai te dizer exatamente como organizar, como direcionar a sua energia como um todo, né? Então, se puder, exercite-se todos os dias. Se não puder todos os dias, pelo menos 5 dias, 3 dias. Perfeito. Não, desculpa te interromper. Eu ia até emendar uma pergunta que, assim, se uma pessoa, na média de 35 anos, começa a fazer agora, mudar os seus hábitos, é possível chegar na terceira idade com mais saúde? Isso é possível? Chegar aqui, com 31 anos, começar agora a mudar os hábitos, eu vou chegar a partir dos 60, 65 anos com mais saúde? É possível reverter esses anos de vida sedentária, por exemplo? É bem possível. É bem possível pelo seguinte, nós somos um contínuo, né? Então, o que eu vejo muito, pessoas que querem emagrecer, por exemplo, 10 quilos em uma semana, não dá, você levou um tempo para chegar nesse corpo e isso demora um tempo para ser eliminado ou para ser ganho, né? Então, nunca é tarde para começar, nunca é tarde para adotar um estilo de vida mais saudável, né? É comum vermos pessoas com uma idade mais avançada treinando, se exercitando e fazendo outras atividades. E um dos benefícios do exercício é que ele tem uma característica neurogênica. Então, o exercício
ele promove melhor o processo neuronal. Então, quanto mais cedo você começa, muito melhor. Mas nunca é tarde para começar. De maneira nenhuma. Sempre é tempo. Não, e é com essa frase que você mencionou, nunca é tarde para começar, que eu vou encerrar a entrevista de hoje. Foi ótimo te receber aqui, Fábio. Fábio Vieira, doutor em Ciências do Movimento Humano e pós-doutor em Neurociências. Muito obrigada por tirar todas as nossas dúvidas. Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição. Espero que todos adotem hábitos saudáveis de vida. Muito obrigada. E ainda sobre o assunto, olha só, amanhã, 15 de junho, é um dia que deve ser lembrado devido ao reconhecimento, em 2011, da Assembleia Geral das Nações Unidas como Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A gente até falou sobre esse tema recentemente aqui no jornal. Para isso, nós trouxemos hoje a avaliação do advogado especializado em direito criminal Fábio Chaim, que chama a atenção para a importância de preservar a integridade da saúde física e psíquica do idoso. Este é um segmento da população considerado vulnerável, sendo necessária a formulação de políticas públicas e legislação específica voltada à sua proteção plena e eficaz. No âmbito do direito penal, essa proteção ocorre em diversos níveis. O primeiro deles é a previsão de crimes específicos no Estatuto do Idoso, tutelando condutas como os maus-tratos, o abandono e a discriminação. Para os crimes previstos no Código Penal, existe a previsão, muitas vezes são qualificadas ou sempre de agravantes, para as condutas praticadas contra pessoas maiores de 60 anos. Por fim, é importante ressaltar que na hipótese da vítima idosa ser genitora do acusado, a avó do acusado, companheira do acusado, existe também a tutela prevista na Lei Maria da Penha, o que não só agrava a conduta praticada ou a qualifica, como também restringe o acesso a diversos benefícios para o acusado, como a suspensão condicional do processo, o acorde na persecução penal e a aplicação de penas alternativas. E termina nesta sexta-feira o prazo prorrogado de inscrições do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2024. Os estudantes que não estão isentos devem pagar a taxa de inscrição da prova de R$ 85, que agora deve vencer em 19 de junho. O boleto ele pode ser obtido na página do participante e pode ser pago por Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança. O Enem é a principal porta de entrada para a educação superior. Com a nota obtida do exame, os candidatos podem concorrer a vagas em universidades públicas por meio do sistema de seleção unificada, assim como instituições de ensino particulares. Além disso, é possível participar do programa Universidade para Todos e do Fundo de Financiamento Estudantil. As provas do Enem acontecem nos dias 3 e 10 de novembro e a abertura dos portões será ao meio-dia. A divulgação do gabarito está prevista para 20 de novembro. E o presidente russo Vladimir Putin reagiu em relação aos empréstimos à Ucrânia, financiado com juros sobre os ativos russos congelados no Ocidente. Vamos ver. Roubo. Foi assim que o presidente russo Vladimir Putin descreveu nesta sexta-feira a utilização de bens russos congelados para ajudar a Ucrânia a resistir às suas tropas. Agora eles estão pensando em como fornecer pelo menos alguma base legal para finalmente se apropriarem deles. Mas apesar de todos os truques, o roubo ainda é roubo e não ficará impune. O G7, formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, anunciou na quinta-feira um empréstimo de 50 bilhões de dólares à Ucrânia, garantido com juros sobre os ativos russos congelados no Ocidente, desde o início da ofensiva de Moscou, em fevereiro de 2022. Ao roubarem ativos russos, darão mais um passo no sentido de destruir o sistema que eles próprios criaram e que durante muitas décadas garantiu a sua prosperidade, permitindo-lhes consumir mais do que ganham através de dívidas e obrigações,
para atrair dinheiro de todo o mundo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, exige o confisco total dos 300 bilhões de euros em ativos do Banco Central Russo, congelados pela União Europeia e pelo G7, que eles recusam por razões legais. E vamos agora visitar uma cidade ao sul da Polônia, quase na fronteira com a República Tcheca, conhecida pelo centro medieval e bairros típicos. Então eu te convido a vir comigo conhecer um pouquinho mais da Cracóvia. Cracóvia é conhecida pela ótima preservação medieval. São resquícios em construções e ruínas que beiram o século XIV. Alguns até mais antigos. No centro medieval, os visitantes podem encontrar um posto avançado da era renascentista, hoje usado como mercadão, além de ruínas de muralhas que guardavam áreas nobres de invasões inimigas. Hoje, grande parte dos turistas da região vão atrás dessas obras históricas, além de visitarem museus e, pela proximidade, irem à República Tcheca. Outro lugar recheado histórico para se explorar. E como de costume, é claro que a gente vai visitar a cidade agora ao vivo. Vamos fazer essa viagem diretamente a Cracóvia, na Polônia. Eu te convido então para se preparar aí, ver essa cidade tão linda que é conhecida pela história e preservação de construções antigas. Vamos a um lugar em que podemos ver o Castelo de Wawel. Vemos ele mais ao fundo, olha só, toda aquela construção em cor bege e com torres à esquerda é o Castelo Wawel. O castelo fica em um pequeno monte às margens do rio Vístula e, é claro, é considerado como uma área nobre e muito importante para os poloneses e um dos pontos turísticos dessa cidade tão linda. O horário por lá agora, olha só, são 18 horas e 28 minutos e com um céu bem clarinho pelo horário, né? Uma cidade muito linda. E com essas imagens que a gente encerra o Jornal de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo final de semana e até mais.